Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciana. E para quem já me conhece, é inscrito no meu canal, eu quero pedir perdão pelo tempo que eu fiquei sem gravar vídeo. Mas, irmãos, é muito difícil para mim porque a minha rua é muito barulhenta. Quando não é cachorro latindo, é pessoas que passam falando alto, gritando. É o som do vizinho ligado no volume alto, então não tenho condições de gravar vídeo. E hoje eu tô aqui tentando mais uma vez gravar, esperei ficar tarde da noite para poder gravar, porque é muito difícil mesmo. Então, irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre oração. Abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 9 ao 15. Vamos lá? Versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Irmãos, aqui Jesus ele está ensinando como a gente deve orar. Antes de eu aceitar Jesus, antes de eu estudar a palavra, eu pensava muito nisso aqui, nessa passagem, e eu vi os crentes dizendo que a gente não deve usar repetições para orar. Aí eu pensava, mas como assim? Se na Bíblia Jesus ensina a oração. Eu pensava que aqui a gente tinha que orar da maneira que está aqui, sempre usando essas palavras. E não é. Aqui Jesus está ensinando como a gente deve se comportar na oração, como a gente deve falar com Deus, como a gente deve pedir, como a gente deve agradecer. Então, ele está ensinando como fazer, mas as palavras é a gente que vai botar na oração, são as nossas palavras que vai fazer a diferença. Aqui é só um modelo de oração. Então, vamos comentar versículo por versículo, como eu sempre gosto de fazer. Aqui no versículo 9, Jesus nos ensina que a gente deve se dirigir a Deus como o nosso Pai. Ele é o nosso Pai querido. Se você já aceitou Jesus, se você já guarda a palavra no coração, então você já pode se considerar filho de Deus. Então você pode chamar ele de Pai. Quando você começar a oração, você fala Pai, meu Pai, Pai nosso. Aqui fala no plural, né? Nosso. Ele é o Pai de toda a igreja, ele é nosso Pai. Então aqui na parte B do versículo 9 diz: santificado seja o teu nome. Nós devemos santificar o nome de Deus, nós devemos dizer que ele é santo, que ele é glorioso. Aqui no 10 diz assim: venha o teu reino. Quando diz venha o teu reino, quer dizer que o reino de Deus é o governo de Deus sobre os nossos corações, sobre a nossa vida. Então, quando a gente diz venha o teu reino, a gente está dizendo faça a tua vontade, limpa o meu coração, venha o teu reino sobre nós. Amém? E quando o evangelho é pregado, o reino de Deus, ele se expande, ele vai crescendo. Então, por isso que a gente deve pregar a palavra de Deus. Quando a gente fala, vem o teu reino, não pode ser só da boca para fora. Nós devemos fazer isso acontecer, que o reino de Deus venha sobre a terra, evangelizando, falando, pregando a palavra. Seja feita a tua vontade. Quando a gente está orando, a gente tem que primeiramente dizer para Deus que a gente quer que a vontade dele seja feita na nossa vida. A gente não pode só sair pedindo, sem ter noção do que está pedindo. Primeiramente, a gente tem que dizer para Deus que a vontade dele é a melhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aqui no 11,
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão, ele aqui não está falando só da comida, está falando de todas as nossas necessidades, está simbolizando todas as nossas necessidades. Deus sabe o que é que a gente precisa, Deus sabe de tudo que a gente precisa. A gente pede, mas Ele já sabe. Antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe. No 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Quando fala que a gente pede para Ele perdoar as nossas dívidas, significa que a gente tem uma dívida impagável com Deus. Ele morreu por nós para dar a nossa salvação. É muito amor. E essa dívida é impagável. Nada do que a gente faça vai pagar essa dívida. Nada, nada mesmo. Então, o que a gente pode fazer é pedir perdão pelas nossas dívidas, pedir perdão pela nossa culpa, se arrepender, se humilhar nos pés do Senhor. E você pode ver que aqui o versículo 12 é o único versículo que Jesus explica. Todos os outros ele só falou como você deve fazer, como você deve orar. Mas aqui no 12 ele explicou. O versículo 14 e 15 ele está explicando o versículo 12. Aqui diz, porque se perdoares a ofensa dos outros, as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará você. Então, a única maneira de você receber perdão de Deus é você perdoando as ofensas que o outro fez a você. Amém? No 13. E não nos deixe cair em tentação. A tentação, gente, não é um pecado. Aqui Jesus está ensinando que antes mesmo da gente ser tentado, a gente já tem que pedir a Deus para nos livrar, não nos deixe cair em tentação. A gente vai sempre ter a tentação nos perseguindo para o resto das nossas vidas. Sempre vai estar o diabo ali tentando fazer a gente cair. Mas aqui Jesus ensina que a gente não tem que pedir a Deus que não nos deixe cair na tentação. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando diz aqui na parte B do versículo 13, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre, a gente tem que dizer para Deus que o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele para sempre. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Deus não divide a glória dele com outros deuses. Deus não divide a glória dele com o seu trabalho. Não divide a glória dele com os seus filhos, com a sua igreja. Ele não divide a glória dele com ninguém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.